Bom, Marina, estamos muito felizes de contar com sua presença aqui no lançamento da nossa campanha em Olinda, né? Você que já esteve aqui em Olinda num dos nossos seminários, promovendo uma cidade sustentável, e é um grande prazer estar reencontrando nesse momento muito especial da democracia, que é uma eleição, e especialmente essa eleição municipal, que talvez seja um marco de uma nova retomada política no país, né, após todo esse período de redemocratização e que, infelizmente, culminou com a eleição de uma pessoa contrária às instituições democráticas, como a gente estava observando, seja na Fundação Palmares, seja no meio ambiente, na FUNAI, e que talvez agora seja uma chance de reduzir, de reiniciar o processo democrático, a partir de uma nova perspectiva, da perspectiva da rede, da sustentabilidade, e que a gente possa resgatar dívidas, né, que não foram realizadas, promessas de melhoras da sociedade que não foram realizadas, como, por exemplo, a educação, a saúde, né, a participação social e tudo isso. Então, é um grande prazer contar com a sua presença, que representa esse partido, né, que se propõe realmente a uma nova causa, né? Então, eu acho que Marina Silva, mulher negra, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, dispensa apresentações. Mas eu gostaria de destacar dois aspectos do seu posicionamento político que me chamam a atenção e servem de inspiração. Primeiro, o seu comprometimento com o processo democrático e abertura para diálogo político com todas as suas legítimas representações. Segundo, o seu profundo conhecimento das questões ambientais do Brasil, sendo você uma referência mundial nesse assunto. Em 2019, esteve em Olinda, em um dos nossos seminários, construindo uma cidade sustentável, juntamente com a também ex-senadora Heloísa Helena, ambas lideranças nacionais do partido Rede Sustentabilidade. Hoje estamos juntos novamente para o lançamento de nossa campanha Prefeitura de Olinda pela Rede Sustentabilidade, partido criado há 5 anos. Marina, a sua presença e apoio muito nos honra. Em Olinda, com possibilidade de eleição em 2 turnos, a rede estabeleceu uma aliança política programática com lideranças olindenses comprometidas com mudanças, a exemplo do ex-vereador Pedro Mendes e tantos outros. Por favor, Marina, apresente-nos em suas palavras a missão nacional da Rede Sustentabilidade e como a gestão local, no caso de Olinda, pode estar comprometida e colaborando com essa missão. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria te reencontrar, Marcos, juntamente com todos os companheiros da rede aí de Olinda. Eu me lembro do nosso seminário, você fez uma apresentação mostrando como é o processo de regeneração de uma cidade em bases sustentáveis. E eu e Heloísa saímos muito bem impressionadas com as propostas e as ideias, não é? E a rede é um partido que surge para ajudar a melhorar a qualidade da política, ajudar a melhorar a qualidade do funcionamento das instituições que, de fato, possam estar a serviço da sociedade e para dar uma contribuição também naquilo que nós chamamos de inovação política. A política, há muito tempo, virou mera repetição. E inovar é exatamente a como incluir a participação dos jovens, das mulheres, dos idosos, de todos os segmentos, dos empresários e dos trabalhadores, na dinâmica de uma gestão pública que tenha na sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural a base da ação, não é, do governante. Então, a rede é um partido que tem uma agenda muito forte com os jovens, com as mulheres, com as populações indígenas, com as pessoas que vivem nas comunidades, que têm um olhar para as empresas, mas de que elas assumam responsabilidade social e ambiental
que trabalhe na lógica do lucro admirável e não o lucro predatório, que é em prejuízo dos interesses dos municípios e das cidades, né? A Rede é um partido que tem um compromisso programático com o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não apenas como uma maneira de fazer as coisas, mas, sobretudo, uma maneira de ser, uma visão de vida e um ideal de mundo, né? Onde a sustentabilidade é a base do nosso compromisso de não destruir os recursos naturais que nos servirão para milhares de anos em função do lucro de poucas décadas e de como isso se traduz no cotidiano de uma cidade. Aí já dialogando com você, que é médico, não é? Na saúde, na educação de qualidade. A educação gera igualdade de oportunidade, na moradia digna, respeitando, inclusive, as áreas que já vêm sendo ocupadas pelos moradores, quando isso pode ser revitalizado, pode ser regularizado, pode ser urbanizado, não é? Como que você cria mecanismos de participação da sociedade com qualidade, não apenas para ir legitimar aquilo que já foi decidido, mas, de fato, para que possa influir nos processos decisórios, na destinação dos recursos, dando transparência ao uso desses recursos. Então, a Rede, eu diria, é o partido que tem uma visão voltada para governar com as pessoas. Geralmente, a política, né, as lideranças tradicionais, elas querem governar para. Nós escolhemos governar com as mulheres, os trabalhadores, os jovens, os empresários, os profissionais liberais. Isso é a Rede Sustentabilidade. Isso. E, inclusive, as mulheres, os jovens, né, e os afrodescendentes são maiorias com pouca representatividade, e um dos compromissos da gente é exatamente trazer essas pessoas, essas maiorias, para que possam ter uma equidade na representação do governo, da governança na cidade, né? Marina, e como pode a sustentabilidade fomentar o diálogo e cooperação dos atores locais, sempre considerando a cidade de Olinda, com atores e políticas dos diversos níveis governamentais, institucionais, empresariais, civis e mesmo em nível internacional, né? Você que já tem essa vasta experiência no Brasil inteiro e também a nível mundial, como a sustentabilidade pode abrir esse caminho para uma cidade, o gestor local ter esse trânsito, né, em todas essas esferas governamentais, institucionais, etc. Bem, Olinda é uma cidade que é conhecida no Brasil inteiro, né? Quando você fala essa palavra, Olinda, em algum lugar do imaginário brasileiro, ela está. Então, isso já facilita muito quando a gente pensa, não é, em como fazer esse diálogo entre outras cidades, entre os níveis de governo estadual e federal, olhando para os programas que existem, em que você pode, com bons projetos, acessar recursos financeiros, você pode acessar, inclusive, recursos humanos, cooperação, porque muitas vezes a gente se ressente de determinados quadros, e isso também é uma forma de parceria, não é? Criar mecanismos para que a gestão pública seja cada vez mais eficiente, criar mecanismos que façam com que a gente não tenha que inventar a roda. Tem muita coisa que está dando certo na educação em um município por esse país afora. Por que não fazer um termo de cooperação para pegar aquele know-how? Isso tudo tem a ver, não é, com uma ação administrativa que não fica presa em si mesma. Existe dentro das universidades, não é, um manancial de conhecimento. Isso serve para quê quando você vira prefeito em uma cidade? Você vai continuar deixando tudo isso na prateleira ou vai prospectar o que é compatível para pensar o saneamento básico? O que é compatível desse conhecimento acumulado
para fortalecer a economia criativa com o turismo e outras práticas. O que já temos acumulado de experiência para combater as desigualdades sociais. Como a gente cria mecanismos de geração de emprego e renda, que é muito difícil nos municípios, a partir de processos muito criativos que já existem em outros estados e no próprio estado de Pernambuco. E existia, durante muito tempo eu acompanhei esse processo, aquilo que a gente chama das cidades parceiras, as cidades irmãs, né? Muitas vezes você encontra uma cidade que se interessa em fazer uma parceria na França, na Itália. A França e a Itália gostam muito, têm uma política de fazer, né, essas parcerias de cidades irmãs. Eu acho que Olinda tem todas as condições de fazer boas parcerias internamente, né, e fora do Brasil. E, principalmente, fazer uma parceria, Márcio, com a própria sociedade. Né? Eu descobri que, quando a gente governa, né, com transparência, com participação, pode até dar mais trabalho, mas isso tem mais efetividade, mais envolvimento por parte das pessoas. Nós estamos com um programa, né? Inclusive assinamos a carta de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, né? E temos essa visão da governança com participação e serviço com a sociedade civil, universidades, formadores de opinião, lideranças comunitárias e empresariais, representantes de associações de classe, instituições de ensino superior, organizações não governamentais e o poder público, para que o cidadão possa se sentir inserido e parte do próprio Estado, né? Em nome do Estado, ele poder estar inserido, né? E diante, Marina, assim, da exclusão social terrível que a gente vive, né? Que se associa a uma epidemia de coronavírus, mas que a gente vê que, na verdade, a pandemia ela inclui não só o coronavírus, a parte biológica, mas também a parte social dos excluídos, né? O que essas pessoas excluídas, né? Como que essas pessoas excluídas podem esperar da rede de sustentabilidade, não só a nível, né, de local, dessa participação que a gente está falando, mas a nível de país também. Como é que a gente pode abordar essa questão, que é outra dívida social que o Brasil carrega consigo e que estamos aqui nos propondo a reparar, né? Bem, a rede tem, dentro do Congresso, por exemplo, dado uma grande contribuição através dos nossos parlamentares. Por exemplo, nossa deputada, nós só temos uma deputada federal, que é a deputada Joênia, e ela é a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal. A Joênia virou quase que uma espécie de parlamento dos índios e conseguiu ajudar a aprovar um plano emergencial de socorro para os povos indígenas. O governo vetou, né, a maior parte do plano, mas a Justiça, o Supremo, acabou repondo muito daquilo que o governo havia vetado. Então, é uma grande contribuição para os mais vulneráveis, os quilombolas e as comunidades tradicionais. Uma outra coisa, a maioria das pessoas não se lembram, ou não querem se lembrar, ou não sabiam, mas o projeto de renda básica do governo federal era de R$ 200. Eles mandaram um projeto, o Guedes, que só pensa nos grandes e nos poderosos, de R$ 200. No debate no Congresso Nacional, o senador Randolph, a deputada Joênia, o senador Contarato e outros parceiros de outros partidos, não é, fizeram ali uma batalha muito forte para aumentar o recurso da ajuda emergencial, que acabou ficando, ao final, em R$ 600. Ou seja, já é uma grande contribuição. Várias questões, né, que têm sido levadas à justiça pela ação da rede para evitar retrocessos em relação a várias agendas. E eu acho que uma das formas que a rede tem também de contribuir é, se Deus quiser, se a gente elege uma pessoa como o Marcos, e a gente pode implementar um programa que preserva as coisas boas que existem na cidade,
que repara as coisas erradas que existem aí e que, junto com a sociedade, começa a criar novas práticas, uma melhor função para as instituições, não é? Pega boas ideias que já existem, que muitas vezes estão sendo desenvolvidas por organizações da sociedade civil numa escala muito pequena e transforma isso em políticas públicas e dá escala. Isso é uma grande ajuda. Só que essa ajuda que a rede pode dar, que já está disponibilizando o seu nome, a sua competência, o teu compromisso e a tua experiência, né, precisa também de uma ajuda do povo de Olinda, que é votando. Eu acho que as pessoas às vezes reclamam de tudo que está acontecendo, que elas não concordam, mas na hora de votar acaba sempre não tendo cuidado de verificar, na maioria das vezes, que estão votando na continuidade das mesmas coisas. Por isso, nesse momento difícil, é preciso ousar. Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental. A pandemia é terrível na nossa vida, né, em relação a vários aspectos, inclusive em relação aos empregos. E talvez ninguém melhor do que um médico para governar nesse momento tão difícil. Exatamente. Nós temos acompanhado com muito orgulho, né, a atuação dos senadores e da deputada aí da rede, né, e queremos dar essa contribuição, né, a partir de Olinda para o desenvolvimento desse partido que tanto tem a contribuir com o país, e para isso nós estamos aqui nesse pleito, né, pedindo o voto e também trazendo essa proposta que realmente é inovadora e capaz de mudar os rumos da política pública no país. Então, estamos muito satisfeitos com a sua presença na nossa campanha, Marina, e ficamos em contato e vamos ver como a gente pode realmente fazer da rede um impulsionador das mudanças que queremos ver lá fora, mas sem se esquecer das mudanças que começam dentro de nós mesmos, né? E aí tem a ver exatamente com nossas escolhas, com a atenção às pessoas que estão concorrendo, né? E de a gente poder fazer uma escolha sem uma contaminação, né, de comunicação de massa, sem a venda de votos, né, sem a influência, né, por conta de um emprego, de uma colocação dentro da máquina da prefeitura, né? A gente precisa realmente ser protagonista dessa mudança e começar, dentro de nós mesmos, fazer aquela mudança que a gente quer ver no mundo. Bem, então, eu só posso desejar para você uma boa jornada, uma boa campanha para você, os nossos candidatos para vereador, para vereadora. Ninguém ganha sozinho, eles precisam estar unidos, não é? E tem duas uniões. A união para poder fazer uma boa bancada de vereadores e vereadoras e uma união para poder te eleger o nosso prefeito de Olinda. E conta comigo, eu peço a Deus que te ilumine, que guie esse processo. A gente tem que fazer uma campanha, né, sem ódio, sem essa prática terrível que está tomando conta da política, das mentiras, das fake news. A rede tem esse compromisso, eu sei que você tem esse compromisso, e é assim que a gente vai fazer a diferença. A forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. Quem ganha mentindo, governa mentindo. Quem ganha agredindo, governa agredindo, como a gente vê agora no governo federal. Uma boa noite, fica com Deus e que a gente possa celebrar a vitória de Olinda. Exatamente. E estamos exatamente resgatando um slogan que foi da campanha do meu pai para senador em 1974, aqui, que é sem medo e sem ódio, né? Que é muito apropriado para o momento atual e que também tem uma outra versão que é com amor e com coragem também. Poxa vida! Aliás, nesses tempos de tantas mentiras e fake news, amar e respeitar o próximo é sempre um ato de coragem. O maior investimento que a gente pode fazer nesse momento. Meu abraço, tudo de bom para vocês. Obrigados que nos acompanharam. E quem nos acompanhou, não é só ficar assistindo, é fazendo a campanha, conversando com as pessoas.
Essa vai ser uma campanha em que vale muito você conversar com os seus amigos e com a sua... Conversar com seus amigos, conversar com a sua rede e ajudar a fazer essa campanha bonita do Marcos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Maria. Muito obrigado. Marcos Freire, prefeito, sem ódio e sem medo. Vote 18.